TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates. Boa noite, obrigado pela companhia, fique bem à vontade. O programa de hoje tem por objetivo trazer informações, trazer orientações e esclarecimentos sobre o programa de prevenção na questão de incêndios. Os nossos agradecimentos iniciais à loja Identidade Homem, que ajuda na formatação do cenário do programa Entre Linhas. Para tratar do assunto Plano de Prevenção contra Incêndios, o capitão Cássio Conzatti, que comanda o Corpo de Bombeiros de Lajeado de Encantado. Capitão, boa noite. Boa noite. Do que se trata o programa de prevenção contra incêndios e a preocupação aqui na região depois da tragédia que aconteceu em Santa Maria? Perfeito, Paulo. Na verdade, assim, o Plano de Prevenção de Incêndio é um projeto, vamos dizer assim, elaborado em conjunto com bombeiros, engenheiros, arquitetos, ou até mesmo o proprietário, dependendo do tamanho do estabelecimento. E todo estabelecimento, comercial, residencial, independente do que for, ele deve ter esse plano de prevenção. Com a ressalva, residencial acima de 750 metros quadrados, que é o nosso divisor de águas, vamos dizer assim. Residencial acima de 750 metros deve ter o plano. Abaixo disso não há necessidade. E os estabelecimentos comerciais, prestação de serviços, industriais, todos, independente de tamanho, devem ter o plano de prevenção. E ali ele vai estabelecer todas as normas e regras e todas as, vamos dizer assim, todos os equipamentos necessários para que ocorra a prevenção de incêndio nesses locais. O PPCI, como é chamado, é alguma novidade? Não é novidade, ele existe desde 1997, quando advindo da lei estadual, mas a maioria dos municípios já antes dessa data já eram previstos, não com esse nome, não com a formatação que hoje ele tem, mas eles já eram previstos no plano de trabalho das prefeituras. Então tem muitas leis municipais que ainda hoje vigoram, como por exemplo Porto Alegre, que o plano de prevenção todo é baseado nessa lei municipal, e ele é feito em cima dela, porque ela é bastante detalhada. Então, ele é trabalhado Porto Alegre ainda em cima dessa legislação e os demais municípios do estado em cima da legislação estadual, que é de 97. Então, aí já existe a formatação, já existe todo o modelo como ele é utilizado hoje. Para a contextualização do público que está nos assistindo, o que houve em Santa Maria? Paulo, eu digo assim, meu ponto de vista, capitão Cássio, vamos dizer assim, eu acho que existiu ali um problema, uma conjunção de fatores, assim, um conjunto de erros de todo mundo, prefeitura, corpo de bombeiros, proprietários, banda, e eu coloco, até muitas vezes a gente é criticado por isso, mas eu tenho os meus argumentos, inclusive o pessoal que estava lá, visitando ou aproveitando a festa. Por que eu digo isso? Porque isso, nós como cidadãos, e aí eu me coloco no caso o Cássio, quem de nós vai a algum estabelecimento se preocupa com o plano de prevenção, ou se preocupava até então da tragédia? Ninguém, praticamente ninguém se preocupa. Só que é uma responsabilidade nossa de cobrar do proprietário se ele está em dia com o corpo de bombeiros, com o material que ali dentro contém para fazer a prevenção. Ninguém se preocupa com isso. Há poucos dias atrás eu fui numa reunião numa prefeitura vizinha aqui e para explicar montagem de plano de prevenção, o que deveria ser colocado, como é que funcionaria, e eu fiz essa pergunta para as pessoas que iam como cidadãos em alguns locais. Na época eu dei até o exemplo de uma pizzaria. Vamos à noite numa pizzaria. Quem entrou nessa pizzaria pede para o proprietário se ele está em dia. Cadê o alvará do Corpo de Bombeiros? Ninguém faz isso. Então ali eu vejo uma conjunção de fatores, uma conjunção de erros, uma engrenagem que falhou, alguns dentes falharam dessa engrenagem. E aí cabe à justiça agora para ver quem falhou, de que forma errou e qual é a gravidade do erro de cada um. Mas eu vejo como uma conjunção de erros ali. Esse conjunto de situações que deram erradas está junto à concessão do alvará? Também.
Também. De quem é a responsabilidade? É aquilo que eu digo, eu acho que agora a justiça vai ter que apurar, mas ali eu vejo que faltou uma análise, faltou talvez um pouco mais de cobrança em relação ao plano, né, em relação ao plano de prevenção, de cobrar a planta, de cobrar o memorial descritivo do prédio, que é uma coisa que a gente faz aqui em Lajeado, que a gente faz essa cobrança dos proprietários e dos engenheiros, né, responsáveis, porque o que acontece? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o prédio, nós oficiais, o comandante ali não consegue enxergar o prédio se não tiver uma planta, se não tiver um croquis do estabelecimento. E em não tendo isso aí, eu tenho que ficar memorizando e tentando imaginar como seria esse local. Em tendo a planta, eu já tenho essa ideia, eu já tenho como saber. E ali, então, na verdade, assim, eu não vou apurar a responsabilidade de A ou B ou C, mas dentro do conjunto eu vejo que falhou nesse ponto. E também do proprietário, porque pelo que se sabe, o projeto era e depois disso já houveram obras no estabelecimento que muda a estrutura. Então, na verdade, muitas vezes é o que a gente cobra aqui e orienta proprietários, engenheiros, que se forem fazer alguma mudança, que venham no Corpo de Bombeiros também. Porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento dessas mudanças e aí daqui a pouco o que está aprovado pelo bombeiro é uma coisa e o que está se apresentando na prática é outra. Voltando ao plano de prevenção contra incêndios, aqui na região, como é que tem sido o trabalho de adaptação ou o trabalho quando da construção já respeitando os requisitos? Na verdade não mudou muito, né? Na verdade, desde que eu cheguei aqui, eu cheguei em agosto do ano passado em Lajeado e a gente mudou algumas coisas na questão de cobrança já e sempre as cobranças continuam as mesmas, não se muda, não se tem essa alteração de cobrança, continuam as mesmas, porém algumas coisas na parte, vamos dizer assim, burocrática, né, que seria a parte do plano de prevenção, com exigência de planta, com exigência de croquis, de memorial descritivo. Isso sim a gente deu uma incrementada e recomeçou essa cobrança, né, na verdade. Quais são os setores que têm a maior carência? As comunidades do interior, os salões de eventos no interior, os salões de festas noturnas na área urbana, os prédios públicos, as instalações públicas onde funcionam atendimento, por exemplo, como creches ou então de idosos, quais são as maiores carências? Hoje a gente vê assim, as maiores carências na prática são dos salões do interior, mas eles estão bastante preocupados, bastante mesmo, porque praticamente todas as prefeituras, eles canalizaram nas prefeituras essa preocupação e as prefeituras nos procuraram. Então, as prefeituras vizinhas e até mesmo as de Lajeado, a gente já fez reuniões com o pessoal dessas comunidades para fazer os ajustes. Os demais, a grande maioria tem o plano de prevenção ou está desatualizado, né, e está já em fase de correção ou de adequação. Então, hoje a nossa região está bastante tranquila quanto a isso. Claro que acidentes podem acontecer, né? Mas a grande maioria tem o plano de prevenção ou está na fase de correção e adequação. Né? As casas geriátricas, os asilos, os abrigos e também as creches municipais, as escolas infantis. Sim, estão em fase de correção ou adequação, como a gente diz, e alguns já têm, né? Eu não sei, não vou lhe precisar agora, porque o número é bastante grande que a gente tem, mas quem não está de acordo está se adequando, vamos dizer assim. Na questão das portas de emergência, de saídas emergenciais, isso agora começa a ser instituído também nas escolas infantis. Na verdade, isso sempre existiu. Né? Conforme o tipo como eu disse antes, conforme o tipo de estabelecimento, ela vai ter uma exigência do tamanho de porta e da quantidade de portas. Isso varia conforme o estabelecimento, a ocupação dele no caso, e o número de pessoas possíveis ali dentro. E aí vai feito um cálculo que vai nos dizer o número de portas de saída que vai exigir e o tamanho dessas portas. Então, na verdade, todas elas já, pela estruturação do prédio, já existem. Né? Elas já existem e estão de acordo. Claro que, de repente, uma barra antipânico ou de repente foi feita alguma mudança na estrutura que aumentou a capacidade de população desses prédios, aí sim tem que ser feita a adequação. No caso do uso de artifícios, de fogos de artifício em casas noturnas? Na verdade isso é proibido, né? Qualquer tipo de fogo de artifício.
O uso de fogos de artifício ele tem que ter uma ART de um engenheiro e tem que ter uma autorização especial do Corpo de Bombeiros para o uso, independente se for interna ou externa. Todas elas têm que ser feitas em local isolado, tem uma série de requisitos que são cobrados. Então tem que ser procurado o Corpo de Bombeiros antes, tem que ser feito um laudo do engenheiro autorizando para se pegar, vamos dizer assim, o adequado para o local que vai ser utilizado, né? Porque se for um ambiente interno é um tipo, se for um ambiente externo é outro tipo, são diferentes. Então tem que ter essa liberação anterior. Caso contrário, é proibido. É proibido, porque o alvará que é expedido é pro estabelecimento, não para o uso de fogos de artifício. As principais dificuldades para estas adequações necessárias, é bem verdade, é assunto para depois do intervalo. Estamos voltando pela TV Univates com o programa Entre Linhas e na noite de hoje abordando o plano de prevenção contra incêndios, as alternativas que existem, quais são as orientações, e o nosso convidado do programa Entre Linhas é o capitão Cássio Conzatti, responsável pelo Corpo de Bombeiros de Lajeado e também de Encantado. Capitão, quais são os principais obstáculos enfrentados, inclusive de convencimento, muitas vezes de um dirigente de uma entidade, de uma casa noturna, ou de um clube, ou até mesmo de um administrador, para colocar em prática estas adequações necessárias? Na verdade, hoje não seria dificuldade. Hoje, o problema que a gente enfrenta é a questão de prazo, pedido de prazo. Porque muita gente alega a questão financeira e realmente, dependendo do tipo de adequação que vai ter que ser feito, é bastante caro. Não é nada barato essa parte de prevenção de bombeiros. Mas tem que se entender que a maioria do que se instala hoje é uma vez só, se instala uma única vez, depois é feita a manutenção periódica quando necessária e muitas vezes essa manutenção leva anos para ser feita. E se instala uma única vez, não tem a necessidade de ficar trocando, com exceção de extintores de incêndio, sinalização de emergência quando se passa do prazo, iluminação de emergência muitas vezes tem que ser trocada, porque também como ela trabalha com baterias, acaba, como a gente diz, né, no popular, viciando a bateria, tem que ser trocado. Mas a grande maioria do que é caro, por exemplo, uma instalação hidráulica, um para-raio, é feita a instalação uma única vez. Só que o custo é bastante alto. Então, a barreira que a gente enfrenta hoje é essa questão dos custos, que os proprietários nos pedem prazo para a instalação. Agora, na questão do interior, por exemplo, alguns salões de eventos e comunidades não têm nem hidrantes à disposição nas imediações. A própria presença de um chuveirinho que é acionado quando há uma situação de emergência, dependendo do número de pessoas que estão participando do evento, é praticamente inviável. Paulo, na verdade, assim, nós temos que fazer como eu disse antes, um divisor de águas. A legislação de 1997, que é a que nos regula hoje, ela prevê a instalação ou a liberação de certos itens da parte preventiva. Porque o que acontece? Essa legislação, eu não tenho como, e isso é previsto constitucionalmente, eu não posso trazer essa legislação para prejudicar, que não seria prejudicar, né? Quem tem consciência não seria para prejudicar. Mas eu não posso utilizá-la e cobrar, por exemplo, um hidrante num prédio anterior a 1997. Por quê? Ele vai mexer na estrutura desse prédio. Então, eu só vou poder fazer essa cobrança para esses prédios antigos, que é o que está acontecendo com a maioria dos nossos salões do interior, são tudo prédios antigos, muito antigos, e eu só vou poder fazer essa cobrança no momento que eles fizerem alguma ampliação, que aí entra uma nova legislação complementar a essa nossa, em que ele se torne prédio novo, considerado prédio novo. Aí sim, aí eu posso fazer todas as exigências que seriam cabíveis para aquele prédio. Do contrário, o que se faz? Tenta-se adequar da melhor forma possível esse prédio de forma preventiva, sem cobrar algumas coisas que deveriam ser cobradas. Então eu tenho que adequar conforme o previsto dentro dessa lei. A maioria realmente não tem, então a gente acaba fazendo adequações dentro do que a legislação prevê. A questão do chuveirinho, qual é o grau de exigência, quando ele passa a ser obrigatório? Na verdade, o que a gente chama de chuveiro automático, ou sprinkler, né, no popular, o sprinkler era cobrado para prédios acima de 5.000 metros quadrados.
né? Então, na verdade, qualquer prédio, com exceções, tem as exceções à regra previstas em lei também, qualquer prédio que tenha circulação de público, lojas, comércio, qualquer prédio acima de 5.000 metros quadrados, ele tem essa exigência do chuveiro automático. Por exemplo, o nosso shopping novo. O novo? O novo shopping, que é anterior, porém eles estão fazendo, e aí enquadra a legislação complementar que eu falei, eles estão fazendo um aumento de área, eles estão reformando, e nesse aumento de área, deixando bem claro para o público, qualquer aumento de área do prédio de construção acima de 10% da área total construída, ele já é considerado prédio novo. Então agora, como eles estão fazendo esse aumento de área, vai ser muito acima dos 10%, eles terão que instalar os chuveiros automáticos. No caso dos prédios públicos, especialmente em se tratando, de novo, escolas infantis ou casas geriátricas, as pessoas estão devidamente habilitadas para manusear, por exemplo, um extintor de incêndio, dependendo da origem da chama? Na verdade, assim, a grande maioria delas deve, todo o prédio comercial previsto em lei, ele deve ter alguém desse estabelecimento treinado. Isso é cobrado dentro do plano de prevenção. Eles têm que apresentar um certificado de treinamento, que são feitos pelas empresas que montam planos de prevenção, que montam até trazer para nós fazermos a inspeção devida. Essas empresas dão o treinamento para esses locais. O que acontece com prédios públicos, prefeituras, creches? Normalmente eles solicitam ao Corpo de Bombeiros. Então nós estamos já providenciando e nos organizando para fazer o treinamento de professores, de diretores dessas escolas, na própria prefeitura, secretarias, né, que também muitas são fora da área da prefeitura. Então esse treinamento vai ser concedido para eles, né, através do uso de extintores, que é o básico, né? Mas as próprias empresas que instalam esses extintores já dão o treinamento. Então eles nos fornecem apenas o certificado de treinamento para ser anexado junto ao plano de prevenção. O trabalho do Corpo de Bombeiros, depois dessa situação da tragédia em Santa Maria, também mudou bastante. Aumentou muito a nossa demanda de parte de prevenção. E agora, ao que tudo indica, sexta e sábado agora a formatura dos novos soldados aí, estamos na iminência de receber reforço de efetivo agora em Lajeado aqui, o que vai nos facilitar bastante na questão de trabalho, né, para conseguir tocar essa demanda, porque a demanda aumentou bastante. O envolvimento de oficiais do Corpo de Bombeiros, como aconteceu em Santa Maria, em empresas que trabalham com esse plano, como é que ficou esta fiscalização? Na verdade, eu não sei como é que funciona, não faço... Chamado bico. Como eu digo aqui em Lajeado, no Corpo de Bombeiros aqui de Lajeado, a gente coloca até os telefones das empresas no mural, mas não indicamos para ninguém. Cada um responsável, tem um comércio lá, por exemplo, se eu tivesse, eu que iria procurar e me adequar. Então, na verdade, assim, não compactuo, não sei, é responsabilidade de cada um, né, Paulo? Isso é tudo previsto na nossa legislação militar, que não é permitido, mas aí é a cargo de cada um, né, fazer parte ou não. A carga de trabalho multiplicou-se bastante depois do episódio. Bastante. Hoje, vamos dizer assim, não na parte de ocorrências, mas sim na parte burocrática, administrativa ali de prevenção, aumentou bastante. Quais são os municípios que estão tendo maiores dificuldades de adaptação? Até a questão de adaptação não é o grande problema. Hoje, assim, o problema foi a demanda, porque esses municípios, muitos que não tinham plano, não tinham essa preocupação, depois do incidente começaram a nos procurar. Então aumentou, na verdade, em quantidade. Como houve algumas mudanças em relação à exigência do plano, né, inclusive a gente recebeu uma orientação do comando do Corpo de Bombeiros da Brigada, na verdade aumentou na parte interna, o administrativo, a análise desses planos, a avaliação desses planos antes de ir para a inspeção. Isso sim que aumentou. Então, na verdade, aumentou a minha demanda, não tanto de quem está fazendo a inspeção na rua, né? Dos nossos soldados e sargentos que fazem a inspeção na rua, mas sim a minha demanda que aumentou bastante. Alguma casa de show, de espetáculo interditada? Não, interditada não. Nós fizemos o fechamento de uma delas nos primeiros dias numa operação, mas que foi liberada no dia seguinte já porque sanou o problema. Era falta de uma porta tão somente,
né, dentro das exigências, e eles fizeram essa porta de um dia para o outro, já foi solucionado. Os demais está tudo ok, dentro da nossa inspeção, fiscalização, fizemos operações, inclusive fora de horário, foi feita uma operação numa das casas noturnas, mas tudo tranquilo, dentro das normas. Os salões no interior, como é que estão? Estão fazendo as adequações, conforme as... Tem prazo? Alguns, na verdade, não o prazo, porque o que acontece hoje, Paulo? Dentro da legislação que nos rege, nós temos alguns passos que nós temos que adotar, que é a notificação, depois vem uma advertência, primeira, segunda e terceira multa. Entre cada um desses são 30 dias de prazo. Então eu tenho que notificar, esperar 30 dias, ir lá, ver se não foi feito nada, advertir, esperar mais 30 dias, efetuar a primeira multa e assim por diante. Então o que acontece? Muitos estão optando por ser notificados e eles ganham 30 dias para ir se adequando. Eu faço a primeira advertência, eles ganham mais 30 dias. Então nesse prazo eles estão conseguindo se adequar. Ou então, muitos trazem documentos para nós que estão utilizando, vamos dizer assim, não fora da regra, mas eles estão utilizando porque para eventos pequenos deles, 20, 30 pessoas, e aí eles vêm com essa documentação devidamente assinada pelo presidente da entidade lá, e eu concedo um alvará provisório, que é para o determinado evento que eles vão ter ali, para aqueles dias, com algumas regras. Por exemplo, hoje nós estamos com dificuldades, as empresas não estão dando conta de fabricar, a fábrica, não é nem a instalação, da barra antipânico, que vai nas portas. Então o que eu faço? Eu exijo que a porta do estabelecimento fique aberta durante o evento deles. Então é o que eles estão fazendo, eles me trazem um documento, se responsabilizando que a porta vai ficar aberta, né? E aí eles fazem os eventos deles, com poucas pessoas, é verdade, e deixando bem claro, isso é uma exceção à regra, porque eu não tenho como exigir deles uma instalação se a fábrica não está fornecendo. Então é uma exceção à regra. Para eventos ou casas com um público acentuado, concentrado, já se começa a especular a possibilidade da formação e atuação de brigadas de incêndio, de brigadas de primeiros atendimentos. É o assunto logo depois do intervalo. Estamos voltando pela TV Univates com o programa Entre Linhas. Na noite de hoje, trazendo a presença do capitão Cássio Conzatti, comandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado e de Encantado, e trazendo as orientações sobre o plano de prevenção contra incêndios. Nos outros blocos, o senhor esmiuçou bastante as exigências envolvendo casas menores. Agora, em obras maiores, em locais de eventos de envergadura diferenciada ou com uma grande concentração de público, como vai ser o novo shopping de Lajeado na BR-386 que está sendo ampliado. A legislação que está sendo negociada em Brasília e pelo próprio Congresso Nacional começa a falar, inclusive, da constituição de uma brigada de incêndio. Qual é a sua opinião e como funcionaria? Paulo, eu sou sempre a favor. E eu penso que a grande maioria das empresas de grande porte, vamos citar as nossas da região aqui, Fruc, Florestal, Shopping, entre outras que nós temos aí, Curtumes, nós que temos na região aqui, eu penso ser muito válido, porque mesmo que muitas vezes essas pessoas não tenham o treinamento mais específico, não são efetivamente do Corpo de Bombeiros, são pessoas que vão saber dar o primeiro atendimento, vão saber fazer um trabalho de evacuação de prédio, um trabalho organizado, e são pessoas que no final vão nos ajudar. Por quê? Essas pessoas muitas vezes vêm treinar com o Corpo de Bombeiros, eles pedem esse treinamento através da empresa, a empresa solicita e o Corpo de Bombeiros vai lá e faz um treinamento básico, é verdade, mas que podem dar o primeiro atendimento. E eu sou muito a favor e vão nos ajudar. Vão nos ajudar e muito essas empresas de grande porte tendo esses profissionais para poder auxiliar no trabalho. E o Corpo de Bombeiros seria parceiro na orientação necessária da formação profissional dessas pessoas. Perfeito. Inclusive, Paulo, eu já vou adiantar aqui um assunto, né? Talvez muitas pessoas não sabem ainda, o Corpo de Bombeiros está em fase de reorganização, o Corpo de Bombeiros de Lajeado, né? Especificamente, fase de reorganização e de mudança aí, a gente está em vias de receber um terreno novo e construção do prédio efetivamente do Corpo de Bombeiros, previsão aí
2, 3 anos de repente, vamos ver se tudo correr dentro da normalidade. E nesse local a gente quer fazer um centro de treinamento para receber essas brigadas de incêndio e fazer um treinamento com eles. De todos os problemas que nós temos hoje. Hoje nós temos problema com espaço confinado, nós temos problema com locais de resgate em estruturas colapsadas, que a gente chama, que é estrutura que desabou, desabamento, soterramento, todas essas questões, casa de fumaça, salvamento em altura, tudo isso nós pretendemos ter no nosso centro de treinamento para poder receber essas brigadas de incêndio, né, e que vão nos auxiliar. Porque, como a gente diz, hoje em dia, em lugar nenhum do mundo a gente está livre de catástrofes. Então, são pessoas que daqui a pouco, como voluntários, poderão nos ajudar em eventos maiores, né, de maior porte. O senhor entrou numa seara, num assunto interessante. O Corpo de Bombeiros vai ter uma sede própria. Sim. Já adequada àquela que é a função do Corpo de Bombeiros? Perfeito. Na verdade, hoje, onde nós estamos, é um prédio alugado, né, que vem desde 2005, da sua criação. Ele é um prédio que nos atende, é verdade isso, só que já está ficando pequeno. Está ficando pequeno para a estrutura que hoje o Corpo de Bombeiros de Lajeado começa a desenvolver. Então, na verdade, nós já estamos em vias de receber esse terreno. Ele vai virar como uma doação, uma transferência, porque ele é um terreno do Estado, só que é de uma outra secretaria. Localizado aonde? É do lado do Posto Arco, o terreno do Dyer, mais especificamente, E ele está, hoje especificamente, ele está no cartório, está sendo feito, reorganizando as matrículas, que hoje ele tinha um problema de matrículas, e esse terreno será repassado ao Corpo de Bombeiros e lá será feita a construção do prédio novo do Corpo de Bombeiros. Ele será do Estado do Rio Grande do Sul, né, Secretaria de Segurança, Corpo de Bombeiros de Lajeado. E aí ele vai ser, está em fase de projeto também, o prédio, a estrutura, a forma de como vai ser feito esse prédio, para que ele seja enxuto, mas que ele atenda todas as necessidades hoje do nosso efetivo, viaturas, que seja, vamos dizer assim, aconchegante e que caiba toda a nossa necessidade. Previsão? Não tem uma previsão fixa, Paulo, mas a ideia é que no máximo em 3 anos a gente esteja com esse quartel pronto, estruturado, e nós lá já lá instalados, vamos dizer assim. E aí tudo isso que o senhor colocou já vai estar disponibilizado? Vai estar, pretendemos que sim. A pretensão é essa, que nesses 3 anos aí a gente já consiga estar com o centro de treinamento inclusive pronto. Voltando à questão das brigadas de incêndio e de primeiros socorros, o que mais se enquadraria, além dessas empresas de grande porte, as casas de shows, as boates, por exemplo? Nesses locais eu vejo, não digo como brigada de incêndio, mas que alguém devidamente habilitado e treinado, que permaneça quando da abertura dessas casas, estivesse lá. O grande problema das casas noturnas hoje é a questão de rodízio de pessoas que trabalham nesses locais. Né? Muitas vezes nós temos uma noite um profissional, na outra noite é outro profissional, então eu não tenho a garantia que esses profissionais tenham conhecimento. Né? Então o que eu precisaria? Que tivessem nesses locais pessoas que efetivamente frequentam todas as noites de abertura dessas casas, devidamente treinados. Porque não adianta eu ter o proprietário treinado se o proprietário não vai à noite. Ou se daqui a pouco eu tenho mais de um proprietário e um treinou e o outro não treinou. E aí daqui a pouco um vai numa noite e na outra não. Então precisaríamos de pessoas devidamente habilitadas, mas que estivessem lá à noite no dia da abertura da casa noturna. Então eu não digo brigada de incêndio, eu acho que brigada de incêndio seriam realmente para empresas de grande porte. Ou envolvidas em atividades que o risco é maior. Também, quanto a isso também. Mas normalmente empresas de grande porte, porque com certeza a necessidade seria maior de uma brigada de incêndio, né? Em caso de uma ocorrência nesses locais, a brigada de incêndio sim, seria bastante necessário. Casas noturnas não vejo com tanta necessidade de uma brigada de incêndio, mas sim, daqui a pouco 2, 3 pessoas devidamente treinadas, orientar uma saída, uma evacuação, o uso do extintor, isso sim. Isso eu acho de forma necessária para essas casas noturnas. A questão específica do Shopping Lajeado, que está em obras de reforma para ampliação, quais são as demais exigências ali? Hoje o Shopping Lajeado vai exigir praticamente
praticamente todos os requisitos, né? Porque até o sprinkler vai ser exigido deles, sprinkler, hidráulica, toda a parte de prevenção, com exceção das escadas, né? Porque como ele tem 2, 3 pavimentos, as escadas são bastante amplas ali, não vai necessitar de nenhuma escada protegida ou escada enclausurada, como a gente chama, né? Mas o restante, todas elas vão ser exigidas, praticamente todos os sistemas de prevenção vão ser exigidos no shopping. E ali já caberia, portanto, também uma brigada própria de incêndio? Uma brigada de incêndio, como existe nos shoppings de Porto Alegre, que a gente conhece, a maioria tem brigada de incêndio. Eles têm os bombeiros do shopping que trabalham, né? Capitão, se fala tanto nessa questão da utilização ou até mesmo da especialização de pessoas que possam fazer o primeiro atendimento. Como é que é a nossa rede de hidrantes na região? Hoje a gente tem inclusive uma ordem de serviço que eu estou reeditando ela, reorganizando hoje, porque a inspeção dos hidrantes deve ser feita pelo Corpo de Bombeiros. Em caso de algum problema, se comunica a Corsã. Por quê? A Corsã vamos dizer assim, quem é responsável por manter e por efetivamente manter esses hidrantes funcionando. Mas a inspeção é feita pelos bombeiros. Hoje eu estou reeditando essa ordem de serviço, inclusive, para que o nosso efetivo passe semanalmente nos hidrantes do município e da região, fazendo essa devida inspeção, quando a própria Corsã não faz. Porque eu já observei, em Lajeado especificamente, não nos municípios vizinhos, a própria Corsã faz essa manutenção periódica. Há poucos dias recebemos várias ligações no quartel lá reclamando de um hidrante aberto. Então, até para orientação de pessoas, muitas vezes a Corsã faz o quê? Eles abrem o hidrante, deixa correr, porque infelizmente pessoas botam pedras, botam outras coisas dentro do hidrante ali, trancando o fluxo de água, não imaginando que possa ser utilizado ou necessário num futuro próximo. Então, a própria Corsã abre, mas eles botam uma placa em manutenção. Então as pessoas mesmo assim ligaram para o quartel achando que fosse algum trote ou gastando água. Não é isso. É a manutenção da própria Corsã desses hidrantes. Então a parceria está bem boa. Bem boa. E se eles não fazem, o próprio Corpo de Bombeiros vai, faz a inspeção e comunica alguma alteração ali para que eles possam fazer essa manutenção para nós. A incidência de sinistros de incêndios faz com que aumente ou diminua o valor de uma apólice de seguro. Como é que é a conceituação da região com as seguradoras? Eu não tenho essa ligação direta, nós não temos vamos dizer assim, esse vínculo direto com a questão de seguradoras. O que eu posso dizer hoje é assim, o nosso índice de incêndios está bastante baixo, né? E nós temos focos, vamos dizer assim, verão são os fogo em mato, inverno agora residências, principalmente de pequeno porte de madeira, porque o que acontece? E aí a gente já chama para a questão preventiva também em residências. O aquecedor que fica no local inapropriado, a vela que deixam perto de coisas que pegam fogo com mais facilidade. Então esse tipo de cuidados tem que se ter nas residências. Então o inverno agora, residencial, de pequeno porte, madeira especificamente. Verão, fogo e mato, que é a nossa maior incidência, né, de incêndios. Mas residenciais, comerciais, está bastante reduzido, assim, até vou dizer um número que quase nulo, assim, pelo que eu tenho conhecimento, que tenha chegado até mim nos últimos tempos. A grande incidência de ocorrência nossa da região são os acidentes, né? Acidentes automobilísticos. Que é uma atuação também parte do Corpo de Bombeiros. Que também solicita ao Corpo de Bombeiros, normalmente solicita ao Corpo de Bombeiros, e aí nós temos a parceria com o SAMU, porque muitas vezes o SAMU já está em atendimento, já está empenhado com as suas ambulâncias, o Corpo de Bombeiros vai, faz o primeiro atendimento, faz a imobilização, aguardando só a ambulância para fazer a condução até o hospital. Aliás, essa questão envolvendo o atendimento de acidentes de trânsito por parte da Corporação dos Bombeiros, que tem uma orientação já no curso de formação dos soldados da Brigada Militar, nós pretendemos puxar no bloco seguinte, logo depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates. Os agradecimentos mais uma vez à Loja Identidade Homem, que faz parte da formatação deste cenário. O programa de hoje trazendo a presença do capitão Cássio Conzati, comandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado e também de Encantado. Capitão, o senhor relatava no bloco anterior a questão do atendimento em acidentes de trânsito. Quando o Corpo de Bombeiros se instalou em Lajeado há alguns anos atrás, este era um dos primeiros propósitos da unidade da corporação.
auxiliar com o desencarcerador, com a imobilização das pessoas envolvidas e com todo o conhecimento, inclusive nas cargas mais perigosas, transportadas ou envolvidas em acidentes de trânsito, auxiliar nos primeiros socorros. Está se voltando, está se retomando esse projeto? Na verdade, assim, nós temos um projeto hoje, Corpo de Bombeiros de Lajeado, vamos dizer assim, da aquisição, ou ver de que forma nós vamos conseguir, de uma nova, para a população, ambulância, para nós, viatura de resgate, porque na verdade não é uma ambulância. Temos que deixar bem claro, porque daqui a pouco ela vai estar prestando serviço que não aquele devido. Então, na verdade, nós queremos uma viatura de resgate, para atendimento de acidentes, e não para transportar quem está com, vamos dizer assim, vamos falar no grosso modo, para quem está com uma dor de barriga em casa lá, para ir lá buscar o Corpo de Bombeiros e levar até o hospital. Não que não seja um serviço, mas não é esse o propósito. Tá? Até porque, deixar bem claro e bem notório, nós não queremos concorrência com o SAMU, não, muito pelo contrário. Eu admiro o trabalho do SAMU e quero que cada vez se ocorra a expansão dele no município de Lajeado e na região, mas muitas vezes são serviços complementares. E o objetivo da resgate no Corpo de Bombeiros de Lajeado é a agilização do serviço, muitas vezes de extricação, como a gente chama, de desencarceramento, e um complemento, porque muitas vezes o SAMU está empenhado em outras ocorrências e não tem como dar esse primeiro atendimento, e muitas vezes atendimentos graves. Então, na verdade, nós queremos fazer esse complemento e esse apoio e uma troca de serviços, vamos dizer assim, juntamente com o SAMU. Esse é o objetivo. Queremos sim retomar por dois motivos. Primeiro, porque é uma necessidade no município e da região. Nós temos uma malha viária muito grande e acidentes muito graves, né? E o Corpo de Bombeiros atua em todos eles. E muitas vezes nós temos que ir lá, retirar a vítima da ferragem e não temos como fazer o transporte. Estamos fazendo de caminhão, no caminhão de bombeiros, muitas vezes, porque o acidente é grave e tem que ser conduzido de forma rápida. E o segundo motivo é porque um dos encargos da Copa do Mundo exige o quê? Se Lajeado for cidade sede, ou receber alguma seleção aqui para hospedar, como ao que tudo indica, ao que já nos foi informado e nos foi orientado, todo o serviço de atendimento pré-hospitalar deverá ser efetuado pelo Corpo de Bombeiros. Isso é encargo da Copa, isso está nos requisitos da FIFA. Então não adianta, de uma forma ou de outra nós teremos que adquirir ou receber ou fazer parceria para que se estabeleça uma viatura de resgate ao Corpo de Bombeiros de Lajeado. Então, na verdade não é se retomando, nós queremos, vamos dizer assim, melhorar o serviço, melhorar essa atividade em relação à prestação de serviço para a comunidade. Esse é o objetivo. Não é uma viatura simples e não é com equipamentos tão simples, né? Não. Porque o evento Copa do Mundo vislumbra também outras especulações e outros cuidados necessários, inclusive com situações de terrorismo. Perfeito, também. Claro que, vamos dizer assim, não se volta diretamente para nós, né, essa parte do terrorismo, dessa prática, mas o Corpo de Bombeiros tem que trabalhar no apoio, sempre. Essa parte, diria assim, voltaria especificamente para o GAT, né, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da Brigada, sede em Porto Alegre, né, mas de forma e apoio o Corpo de Bombeiros deveria prestar. Então, realmente, é uma viatura que não é de pouca monta e deve ser devidamente equipada, né? Entramos na seara da Copa do Mundo e a utilização do estádio do Alviazul. Cogita-se a possibilidade de duplicar de 7 para 15 mil o número de cadeiras e de assentos nas arquibancadas, além de outras construções internas, para poder abrigar os jogos do Internacional de Porto Alegre no estádio do Alviazul. Está dentro de todas as exigências técnicas? Vamos ter que fazer uma revisão, porque o que acontece? Como ocorre a ampliação, dentro daquilo que nós falamos antes, como vai ocorrer a ampliação, nós vamos ter que revisar, vamos ter que fazer novamente as exigências para o estádio, né? Ele não vai simplesmente agora, ele não vai poder continuar com o alvará que hoje ele tem. Vai ter que ser revisto todo o plano de prevenção dele para fazer a adequação do novo alvará. No fluxo da BR-386 se calcula entre 20 a 25 mil veículos dia passando na BR-386. Muitas cargas perigosas cruzam esta rodovia,
vindas especialmente da região da capital em direção à região norte, à região produtora. Se tem esta situação, esta radiografia toda de quando necessário se prestar um socorro ou um atendimento, o Corpo de Bombeiros também está preparado para tanto? Na verdade, assim, Paulo, hoje vou fazer um parênteses aqui, eu vim de Porto Alegre e trabalhava no grupamento de busca e salvamento, que recebe hoje uma equipe especializada no atendimento de produtos perigosos. O que acontece hoje? Hoje a nossa carência é questão de equipamento. O equipamento de atendimento de produtos perigosos é extremamente caro. Uma roupa que de repente vai ser utilizada uma única vez, que é a de proteção de nível A, custa R$5.000. De repente ela vai ser utilizada uma única vez e vai ser descartada porque ela não tem como ser limpa e desinfectada, não tem como. Então o que acontece? Hoje a nossa dificuldade é essa, questão de equipamentos. Treinamento de efetivo, cursos, e isso a Brigada nos disponibiliza. O problema nosso é a questão de equipamentos e de um caminhão adequado para isso, que também um caminhão hoje para atendimento de produtos perigosos não baixa de 750, R$1 milhão. É em torno disso aí. Mas o que acontece hoje? Como é que se está trabalhando já? Se mudou muito a questão da forma de trabalhar o produto perigoso. Hoje se trabalha conjunto, Corpo de Bombeiros, FEPAM e a própria empresa que transporta. Então o próprio motorista não é mais um motorista de caminhão qualquer. Ele é especializado naquele produto em que ele transporta e ele vai já fazer esse meio de campo com a FEPAM, com a própria empresa para fazer transbordo de carga, e o Corpo de Bombeiros vem mais como um apoio, em caso daqui a pouco de um produto ser inflamável, alguma coisa do gênero. Então se trabalha dessa forma, em conjunto, para não jogar toda a responsabilidade em cima do bombeiro, daqui a pouco de um produto que a gente não conhece e o motorista tem mais capacidade, né, de atender. Para fechamento do programa de hoje, voltamos à questão do PPCI, o Plano de Prevenção de Incêndio. O Congresso Nacional, depois do episódio de Santa Maria, com mais de 240 vítimas fatais, voltou a discutir uma legislação mais dura. Quais são os pontos que o senhor acredita que vão ser mexidos? Olha, eu acredito que vai ser mexido num geral, não vai ser tão branda. Hoje eu vejo a nossa legislação muito branda em relação a outras legislações que a gente acompanha. Vou dar um exemplo aqui, prático. Uma multa ambiental hoje não baixa de 40, 50, 100 mil reais, muitas vezes. E isso dói no bolso. Então o que acontece? Muitas vezes a maioria das empresas se preocupa, e empresas eu generalizo aí, todo comércio, prestação de serviço, se preocupam com o quê? Com problemas ambientais e deixa a questão do bombeiro de lado, porque a nossa multa é muito branda. Então a penalidade da nossa legislação é muito branda. E outra que eu vejo que nós temos que ter a consciência, e esse parênteses nós fazíamos esses dias. No momento que vence um alvará, eu estou regularizado ou eu não estou regularizado? E o parênteses que a gente faz é assim, ó, no momento que vence a minha carteira de motorista, se eu dirigir sem essa carteira, eu estou regular ou eu estou irregular? Então nós temos que entender e começar a nos preocupar um pouco mais com a questão preventiva, porque não adianta, claro, a gente entende, ocorreu um incidente, ocorreu essa catástrofe em Santa Maria, que foi bastante pesada, a gente entende dessa forma, mas nós temos que ter um pouquinho mais de consciência da questão preventiva. E eu vejo hoje assim, ó, teria que se mexer em toda a legislação, toda ela teria que ser revista e aí detalhar ela um pouco mais. A nossa legislação é muito genérica, então teria que se detalhar um pouco mais em algumas coisas, para que a gente possa fazer essa cobrança um pouco mais forte, para que se possa adequar melhor e trabalhar em conjunto, que eu vejo hoje assim, ó, nós temos que ter esse conjunto com o CREA, nós temos que ter essa ligação mais forte com os engenheiros, porque são pessoas que estudaram e estão especializadas para isso. Não que o bombeiro não saiba o que está exigindo, não é isso, muito pelo contrário, eu sei claramente, com toda tranquilidade, hoje quando eu pego um plano na minha frente, o que eu tenho que cobrar na parte preventiva de incêndio, mas tem que ter essa ligação. Hoje não existe essa afinidade, vamos dizer assim, hoje ainda existe um pouco não de rixa, mas existe um pouco esse distanciamento, e eu acho que a gente tem que se aproximar, tem que ter essa aproximação para poder fazer um trabalho em prol da sociedade, em prol da pessoa que vai usufruir do serviço lá no futuro. Capitão, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e estamos às ordens.
Capitão Cássio Conzati, comandante do Corpo de Bombeiros Lajeado e Encantado, nos trouxe informações e orientações tanto do trabalho da unidade, como também do próprio programa de prevenção contra incêndio. E estamos encerrando assim o programa Entre Linhas desta noite pela TV Univates. Amanhã voltamos às 7 da noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.